Reis destronados. Capítulo 1. Quando o mundo era jovem. Há milhares de anos atrás, os homens acreditavam que a terra era sustentada por pilares gigantes. O sol subia no leste toda manhã, passava por sobre as cabeças e mergulhava no oeste ao entardecer. Então se pensava que ele passava entre as colunas que sustentavam a terra durante a noite para reaparecer no leste novamente, na manhã seguinte. Esta ideia de universo foi desmontada por Pitágoras, 500 anos antes do nascimento de Cristo, quando ele começou a ensinar que a Terra era redonda, como uma bola, com o Sol dando volta diariamente do leste para o oeste, e esta teoria já tinha uns 400 anos, quando Hiparcos, o grande cientista grego, abraçou-a e desenvolveu 2 séculos antes de Cristo. Hiparcos pode ser classificado como um dos maiores cientistas da história. Ele foi o inventor do sistema de medidas de objetos muito distantes, por meio de triangulação, ou trigonometria, o qual é usado por pesquisadores ainda nos dias de hoje, sendo a base de todos os métodos de medidas de distâncias usadas pela astronomia moderna. Usando este método, que foi sua própria invenção, Hiparcos mediu ponto a ponto sobre a superfície da Terra e, assim, postulou os fundamentos do nosso atual sistema geográfico, cartográfico e de navegação. Seria um alvitre para aqueles que subestimam o valor de novas ideias considerar o quanto o mundo deve ao gênio de Hiparcos, bem como tentar imaginar como poderíamos ter obtido progresso sem ele. Triangulação. Os princípios da triangulação são muito simples, mas será necessário mostrar como astrônomos modernos têm partido deste conceito. Eu vou explicar em detalhes. Toda figura construída com 3 linhas conectadas é um triângulo, independentemente dos tamanhos de seus lados. O triângulo difere de todas as outras formas ou figuras na seguinte definição, que o valor de seus 3 ângulos internos, quando adicionados, não admite qualquer variação, ou seja, a soma de seus ângulos sempre será 180 graus. Enquanto que outras figuras geométricas contêm somatório de ângulos de 360 graus ou mais, apenas o triângulo possui 180 graus de ângulos internos e nenhuma outra figura pode ser usada para medir distância. Não há nenhuma outra alternativa, seja ela qual for, pois obterá valores errados. Segue então que se nós conhecemos o valor de 2 ângulos em um triângulo, podemos prontamente encontrar o valor do terceiro, adicionando os 2 ângulos conhecidos e subtraindo o resultado de 180 graus. O valor do terceiro ângulo é necessariamente a diferença ou o resto. Assim, em nosso exemplo, no diagrama 2, um ângulo de 90 graus mais um ângulo de 60 graus é igual a 150 graus, mostrando que o ângulo na distância do objeto, ou o ápice do triângulo, deve ser de 30 graus. Portanto, se sabemos o comprimento da base AB em pés, jardas, milhas, metros ou quilômetros, bem como o valor dos 2 ângulos que indicam a direção do objeto que dista do ponto A e do ponto B, poderemos completar o triângulo e determinar os comprimentos de seus lados. Deste modo, podemos medir a altura de uma árvore ou um campanário de uma igreja a partir do nível do solo ou encontrar a distância de um navio ou de um farol da praia. O leitor perceberá que para obter qualquer medida por triangulação é absolutamente necessário ter uma linha base e conhecer o seu comprimento exatamente. É evidente também que o comprimento da linha base deve manter uma proporção razoável para as dimensões do triângulo destinado. Isto quer dizer que quanto maior for a distância do objeto em observação, maior deve ser a linha base, a fim de assegurar uma medição precisa. Um pouco de reflexão agora capacitará o leitor a entender as dificuldades que Hiparcos enfrentou quando tentou medir as distâncias das estrelas. Foi antes do Império Romano, quando a geografia da Terra era pouco conhecida. Não havia nenhum dos meios rápidos de transporte e comunicação que temos hoje, mas ainda era o início da astronomia, quando haviam uns poucos. Se é que havia, que poderiam ter ajudado Hiparcos em seu trabalho. Para Hiparcos obter sucesso em suas triangulações nas distâncias das estrelas, era essencial que ele tivesse um observador em cada extremidade de uma linha base de milhares de quilômetros de comprimento, ambos fazendo observações da mesma estrela ao mesmo tempo. A época em que ele viveu não havia as condições necessárias para a realização do seu empreendimento. Era simplesmente impossível, e não é de se surpreender que ele falhou em todas as triangulações de estrelas. Como resultado, ele concluiu que as estrelas estavam longe demais para serem medidas e disse, abre aspas, os corpos celestes estão infinitamente distantes, fecha aspas. Esta foi a extraordinária conclusão obtida por Hiparcos, sendo que nesta declaração se apoia as raízes da astronomia, levando seus defensores a uma série de erros a partir daqueles dias em função disso. Todo o futuro da ciência astronômica foi afetado por Hiparcos, quando ele disse, abre aspas, os corpos celestes estão infinitamente distantes. E agora, quando eu digo que nem tanto, o destino da astronomia novamente entra em equilíbrio.
Esta é uma questão importante que será abordada no devido curso dentro destas páginas. O próximo astrônomo de caráter especial é Sosígenes, de Alexandria, que projetou o calendário juliano no reinado de César. Ele não viu nenhum erro nas teorias de Parcos, mas entregou-as a Ptolomeu, um astrônomo egípcio de habilidade excepcional que viveu no segundo século a.C. Tomando as teorias de seu grande predecessor grego depois de 300 anos, Ptolomeu aceitou-as sem dúvidas, como trabalho de um mestre e aperfeiçoou-as. Singularmente dotado como ele era para levar adiante o trabalho de Parcos, seu gênio tinha características diferentes. Enquanto o grego estava mais para um pensador original e inventor, o egípcio era um artista na observação dos detalhes e mais habilidoso na arte do ensino. Sem dúvida, Ptolomeu estava eminentemente preparado para ser o discípulo de Parcos, e por essa razão ele tinha menos probabilidade de suspeitar ou descobrir qualquer erro no trabalho do mestre. No sentido mais literal, ele continuou o trabalho construído por Hiparcos, elaborando e estabelecendo o sistema ptolomaico de astronomia tão habilmente que ficou incontestável no topo por 1500 anos. E durante todos esses séculos, a teoria aceita era de que a Terra estava parada, enquanto que o Sol, Lua e estrelas giravam em torno dela diariamente. Tendo aceito as teorias de Hiparcos, em sua maior parte, era natural que Ptolomeu não conseguisse descobrir o erro que mostrei, muito embora, mesmo para ele, seria também muito difícil fazer triangulação de estrelas no século II a.C., assim como foi para o inventor da triangulação 300 anos antes. Entretanto, é um fato que ele permitiu que a teoria, abre aspas, os corpos celestes são infinitamente distantes, fecha aspas, permanecesse inquestionável. E este foi um erro por omissão que, ironicamente, foi causa da derrocada do seu próprio sistema de astronomia ptolomaico. Capítulo 2. Copérnico e Galileu. O sistema de Ptolomeu ainda era a astronomia vigente no mundo quando Colombo descobriu a América em 1492, mas naquela época vivia na pequena cidade de Franenburg, na Prússia, um jovem de 18 anos que estava destinado a derrubar, anos mais tarde, a astronomia de Parcos e Ptolomeu, e se tornar ele próprio fundador de uma nova teoria que desde então foi universalmente aceita em seu lugar, Nicolau Copérnico. Cabe ressaltar que naquela época se acreditava que a Terra estava parada, enquanto que o Sol, Lua, planetas e estrelas se movimentavam diariamente ao redor da Terra de leste para oeste, como afirmava Ptolomeu. Mas isso não pareceu razoável para Copérnico. Ele era um ousado e pensador nato, disposto a desafiar qualquer teoria já estabelecida por muito tempo, caso não parecesse lógico para ele, e ele não considerou razoável supor que o vasto firmamento celeste girava em torno desta Terra relativamente pequena, mas, pelo contrário, era mais razoável crer que a Terra girava em volta de um enorme Sol, movendo-se dentro de um firmamento de estrelas que estavam fixas no espaço infinito. Em ambos os casos, a aparência do céu seria a mesma para um observador sobre a superfície da Terra. Esta foi a ideia que inspirou Nicolau Copérnico a trabalhar por 27 anos, desenvolvendo a teoria heliocêntrica do universo, e na compilação do livro que o tornou famoso, De Revolutionibus Orbitum Celestium, que foi publicado no último ano de sua vida, em 1543. E agora vamos estudar minuciosamente esta ideia fundamental do modelo heliocêntrico, pois há um erro nela. Ptolomeu fez parecer que o Sol e as estrelas giravam em volta da Terra, mas Copérnico postulou que o Sol e as estrelas estavam estacionários, enquanto a Terra que girava em volta do Sol. E qualquer uma dessas teorias inteiramente opostas dão explicações satisfatoriamente equivalentes da aparência do Sol ao dia e das estrelas à noite. Copérnico não descobriu nenhum erro na teoria de Ptolomeu. Tampouco ofereceu qualquer prova que ele era o certo, mas elaborou seu sistema para mostrar que poderia explicar todo o comportamento do céu tão bem quanto o egípcio já tinha feito, embora trabalhando com hipóteses completamente diferentes, e ofereceu sua nova teoria heliocêntrica como alternativa. Ele argumentou que era mais razoável conceber que a Terra é quem girava ao redor do Sol, porque era mais razoável que o corpo menor movesse em volta do maior, e que esta era uma boa lógica. Vemos que Copérnico reconheceu a lei física que o menor será governado pelo maior, e este é o ponto central de toda sua astronomia. Mas é perfeitamente claro que, na construção de sua teoria, ele assumiu a Terra muito menor do que o Sol, e também menor do que as estrelas, e estas foram suposições sem qualquer suporte em fatos concretos. Na ausência de qualquer prova de que a Terra ou o Sol é o maior, e tendo apenas a evidência dos sentidos para guiá-lo, seria mais razoável deixar a astronomia como estava, visto que o Sol é quem aparenta mover-se em volta da Terra, enquanto ele próprio estava inconsciente de qualquer movimento. Quando ele supôs que as estrelas estão imóveis no espaço, muito além do sistema solar, ele estava assumindo que elas estavam infinitamente distantes.
dependendo inteiramente da declaração feita por Hiparcos 1700 anos antes. É estranho ele ter aceitado esta simples declaração de fé, enquanto seu ato era de total repúdio a todo o resto da astronomia de Hiparcos e Ptolomeu. Mas permanece o fato que ele aceitou, abre aspas, o infinitamente distante, fecha aspas, sem qualquer dúvida, e isso levou a supor que os corpos celestes sejam proporcionalmente grandes, daí o restante do seu raciocínio seguiu o curso. Ele viu que a teoria geocêntrica do universo não se harmonizou com a ideia de que as estrelas eram infinitamente distantes, e até aqui concordamos com ele. Ele tinha, na época, dois caminhos a escolher. Ele poderia ter estudado a conclusão a qual chegou Hiparcos e encontrar o erro nela, mas em vez disso ele resolveu encontrar uma falha em toda a teoria do universo para derrubá-la e inventar uma astronomia inteiramente nova, sendo que estava apoiado justamente no erro de Hiparcos. Esta foi uma escolha muito infeliz, mas agora está claro que todo o trabalho de Copérnico depende da simples questão se o antigo grego estava certo ou errado quando ele disse, abre aspas, os corpos celestes estão infinitamente distantes, fecha aspas. Este é um fundamento muito inseguro para toda a teoria de Copérnico e para a astronomia moderna se apoiar, mas esta é a situação. Cerca de 30 anos após o trabalho de Copérnico, Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês, inventou o primeiro instrumento usado na astronomia moderna. Era um quadrante de 5 metros e 80 centímetros de altura, o precursor do sextante, sendo muito bom para o propósito de traçar as posições das estrelas mais visíveis. Ele diferiu com alguns dos detalhes da teoria do médico prussiano, mas aceitou no principal e não tomou qualquer explicação sobre a questão da distância das estrelas. Logo em seguida surge Johann Kepler, e é uma circunstância bastante marcante, que este filósofo alemão, místico e astrólogo se tornou fundador do que agora conhecemos como astrofísica. Kepler cria numa doutrina antiga a qual a vida dos homens estavam predestinadas e misteriosamente influenciada pelas estrelas e planetas. No entanto, ele procurou descobrir alguma lei da física que governava os corpos celestes. Tendo aceitado a teoria copernicana de que o Sol era o centro do universo e que a Terra e os planetas giravam em torno dele, era natural que todo o seu raciocínio e deduções estavam em conformidade com aquelas ideias. Portanto, suas conclusões para lidar com as distâncias relativas, movimentos e massas dos planetas, onde ele trabalhou por muitos anos, que agora é a famosa lei de Kepler, deveria estar em perfeito acordo com a teoria heliocêntrica de Copérnico. Mas, embora os princípios subjacentes do trabalho de Kepler tenham grande valor, suas conclusões não podem justificar a astronomia copernicana, uma vez que estão interligadas e estarão envolvidas na derrocada da teoria que deu nascimento a ambas. Enquanto o trabalho de Kepler estava encerrado, o de Galileu estava apenas começando, e seu nome é mais conhecido na astronomia moderna do que o real inventor Nicolau Copérnico. Galileu adotou a teoria de Copérnico com entusiasmo e propagou-a com tanta veemência que teve o risco de ser queimado na fogueira por heresia. No ano de 1642, ele inventou o telescópio, e assim pode-se dizer que ele fundou o método moderno de observação do céu. Galileu era um seguidor zeloso de Copérnico e fez de tudo para que sua teoria se espalhasse e fosse aceita como a teoria vigente. Temos certeza que foi por causa disso que ele não viu qualquer erro nela, assim como outros gigantes da astronomia que vieram depois e a aceitaram prontamente. Quase 1800 anos se passaram desde que Hiparcos disse que os corpos celestes estavam infinitamente distantes, e ainda ninguém questionou a precisão desta declaração, tampouco alguma medida foi feita para confirmar esta suposição. É interessante mencionar aqui um evento que à primeira vista parece não ser importante, mas que agora revisado em seu devido lugar na história, pode ser visto por ter tido um efeito marcante no progresso da astronomia e da navegação. Esta foi a publicação de um pequeno livro chamado A Prática dos Homens do Mar, de Richard Norwood, no ano de 1637. Naquela época, livros de qualquer tipo eram raros, e este foi o primeiro livro escrito sobre o assunto de medições por triangulação. Era destinado para o uso de marinheiros, mas não resta dúvida que o livro Prática para Homens do Mar ajudou o rei Charles II a compreender como a astronomia poderia ser feita para melhorar o trabalho dos marinheiros britânicos em suas viagens de descoberta, com o resultado de que, em 1675, ele nomeou John Flamsteed para fazer um estudo especial sobre as estrelas e traçá-las ao modo de Tycho Brahe e Galileu, para que os navegadores pudessem orientar seus navios pelas constelações sobre os oceanos sem trilhas. Foi assim que surgiu a Escola Britânica de Astronomia, tendo John Flamsteed como o primeiro astrônomo real, empregando apenas um assistente com o qual ele compartilhava um salário magnífico de 70 libras por ano. E a navegação deve muito ao trabalho que ele fez com um telescópio antiquado, montado em um pequeno galpão de madeira em Greenwich Hill. Na mesma época surgia a Escola de Astronomia na França, e no final do século XVII começou o período mais glorioso na história da ciência, quando astrônomos na Inglaterra, França e Alemanha
Todos exaltaram a supremacia, numa verdadeira adoração à astronomia de Copérnico. Capítulo 3. O erro de O. Homer. Entre os muitos espíritos ambiciosos daquela época, foi um cujo nome é conhecido apenas para efeitos comparativos, muito embora ele tinha influência considerável tanto na astronomia quanto na física, que era O. Homer, muito lembrado por suas observações dos eclipses dos satélites de Júpiter. Um estudo dos registros que foram feitos durante o período de mais de 3.000 anos mostra que os eclipses se repetem com a regularidade de um relógio, de modo que há um dado número de anos, meses, dias e minutos decorridos entre cada 2 eclipses de um determinado tipo. Mas O. Homer observou que no caso dos eclipses dos satélites ou luas de Júpiter, o período de tempo entre eles nem sempre era o mesmo, pois eles ocorriam 16 minutos e meio mais tarde, em algumas ocasiões. Ele tentou explicar essa pequena diferença no tempo e foi levado a algumas conclusões estranhas, que esses eclipses ocorrem em diferentes estações do ano, de modo que às vezes eles podem ser vistos quando a Terra está em A, veja no diagrama 3, e em outros momentos quando a Terra está em B, no lado oposto do Sol e da órbita, de acordo com a astronomia copernicana. Então, O. Homer deduziu que quando o observador está em B, ele está mais afastado de Júpiter do que quando a Terra está em A, por uma distância tão grande quanto o diâmetro da órbita, e isso lhe deu uma nova ideia e uma possível explicação. Ele pensou que, embora a luz pareça ser instantânea, ela deve ter percorrido uma distância muito grande de Júpiter até a Terra, assim como o navio leva muito tempo para percorrer muitos quilômetros. Neste caso, a luz dos satélites de Júpiter levaria menos tempo para chegar ao observador quando a Terra estivesse em A do que quando estivesse em B, que estava no lado mais distante da órbita. E como resultado de suas reflexões, ele concluiu que os 16 minutos e meio de diferença de tempo era devido a isto. Seguindo nessa ideia, ele concluiu que se a luz demorou 16 minutos e meio para viajar, o aumento da distância de um lado da órbita ao outro, ela requereria apenas a metade do tempo para viajar pela metade da distância, de modo que a luz viajaria do Sol até a Terra em 8 minutos e 15 segundos. Assim, ele chegou à conclusão de que a distância do Sol à Terra era tão grande que mesmo a luz viajando como um relâmpago demoraria 8 minutos e 15 segundos para cobrir a distância. Esta hipótese ingênua teve forte apelo à imaginação dos astrônomos, de modo que eles aceitaram como verdade a hipótese sem qualquer exame mais rigoroso dos fatos. A partir daí, a astronomia se tornou um lugar de teorias estranhas, sem qualquer comprovação com a realidade. No entanto, nós mesmos vamos fazer agora o que deveria ter sido feito nos dias de O. Homer. Vamos ficar do lado dele, por assim dizer, e estudar estes eclipses dos satélites de Júpiter, assim como ele fez, do mesmo ponto de vista da astronomia de Copérnico. Então descobriremos se as deduções foram justificadas ou não. Os eclipses devem ser vistos em uma ocasião em que o observador na Terra está em A e em outra ocasião quando o observador estiver em B, enquanto a luz dos satélites de Júpiter ou a imagem do eclipse supostamente atravessa a órbita em uma observação, mas não na outra. É importante notar que o observador em B terá que olhar em direção ao Sol, enquanto que o observador em A verá o eclipse fora da órbita numa direção oposta ao Sol. O. Homer descobriu que o observador em B viu o eclipse 16 minutos e 30 segundos mais tarde do que ele teria visto de A, e ele acreditava que isso ocorreu porque a imagem do eclipse tinha uma maior distância a percorrer até chegar ao seu olho. Vamos agora considerar o diagrama 4, o qual mostra 2 observadores nas posições supostas por O. Homer. Percebemos que A veria o satélite eclipsado, enquanto que para B ele estaria escondido por Júpiter. Triângulo A1B. O planeta e seu satélite estão ambos movendo-se em volta do Sol, para o leste, conforme mostrado pelas setas. Mas o satélite é como uma lua viajando em volta de Júpiter, de modo que ele move mais rápido do que o planeta. O satélite é eclipsado por Júpiter apenas quando os dois estão juntos em linha com o Sol, o que é mostrado pelas linhas pontilhadas, mas com o passar do tempo o satélite se move para o leste dessa linha, passando Júpiter, e então ele passa a ser visto pelo observador em B, triângulo B2A. Assim é que B vê o eclipse alguns minutos mais tarde do que A, sendo esta uma explicação muito simples, a qual O. Homer passou por alto. Daria para escrever um livro sobre este assunto, e alguns o debateriam por horas intermináveis, mas no final a explicação revelaria-se apenas esta que eu prefiro deixar em toda a sua simplicidade. Os 16 minutos e meio da diferença no tempo é devido à diferença nos ângulos a partir dos quais os eclipses são vistos, e de nenhuma maneira está relacionada com a distância. Logo, as especulações de O. Homer com relação à velocidade da luz e à provável distância são completamente descabidas.
Capítulo 4. Gigantes da astronomia moderna. Antes de passar para a parte mais importante deste trabalho, cabe ressaltar que o primeiro trabalho prático de triangulação desde os tempos de Hipparcos foi realizado por Jean Picard e J.N.D. Cassini, entre as cidades de Paris e Dunkirk, na França, no final do século XVII, quando Newton estava trabalhando nas suas teorias. Neste tempo, a teoria astronômica de Copérnico já estava bem estabelecida e aceita por toda a comunidade científica, embora seja provável que o público em geral teve dificuldade de aceitar a ideia de uma Terra viajando pelo espaço em velocidade prodigiosa, que fugia ao senso comum e à razão. Mesmo os mais calorosos seguidores de Copérnico e Galileu reconheceram essa dificuldade e alguns se esforçaram para encontrar uma explicação satisfatória. 100 anos antes, Kepler sugeriu que algum tipo de força desconhecida devia manter a Terra e os corpos celestes em seus lugares, e depois Sir Isaac Newton, o grande matemático de sua época, retomou a ideia e construiu a lei da gravitação. O nome é derivado da palavra latina gravis, o que significa pesado, enquanto a lei da gravitação é definida como a atração mútua entre massas de matéria que varia diretamente com o produto das massas e inversamente com o quadrado de suas distâncias. Isso não nos diz muito, e ainda assim o pouco nos diz que não é verdade. Um observador pensativo sabe muito bem que coisas não atraem outras coisas. A definição diz que há uma força, mas ela não diz muita coisa. A frase atração mútua é ambígua e nada convincente. A Enciclopédia Britânica nos diz que, abre aspas, a lei da gravitação é única entre as leis da natureza, não só por sua ampla generalidade, tomando todo o universo em seu escopo, mas no fato de que, até onde é conhecido, é absolutamente modificado por qualquer condicional ou ainda causar qualquer outra coisa. Fecha aspas. Aqui, novamente, observamos que a gravidade não está realmente definindo nada. Nos contaram que massa atrai massa, mas nenhuma razão é dada para explicar por que ocorre isso. Enquanto para dizer, abre aspas, é absolutamente modificado por qualquer condicional ou ainda causar qualquer outra coisa, fecha aspas, é uma das mais anticientíficas declarações que se pode fazer. Não há qualquer coisa ou força no universo que é absoluto. Nada no universo acontece sem levar em conta outras forças ou coisas. Uma coisa absoluta é impossível, é uma inverdade e vamos mostrar o quão inconsistente é esta mentira. O nome desta atração mútua significa peso, e peso é um atributo de qualquer matéria. Matéria e peso são inseparáveis, eles não são leis, mas fatos elementares da realidade. No entanto, sugeriu-se que a gravitação é uma força. Muitas vezes ouvimos falar de uma força da gravitação, mas força é uma coisa bem diferente de peso. Força é uma energia ativa expressa por certas condições e combinações de matéria. Toda experiência e observação vai provar que as coisas materiais caem porque possuem peso e que um objeto permanece suspenso no ar ou no espaço desde que seu peso seja vencido por uma força contrária. Quando compreendemos estes simples fatos, nós vemos que a gravidade é, na verdade, condicionada e modificada por todas as outras forças atuantes, ambas grandes e pequenas. Novamente, gravitação é dita como um agente de atração que rouba o significado da palavra peso, algo que faz todas as coisas na Terra caírem, enquanto que mantém, ao mesmo tempo, corpos celestes nos seus lugares e os impedem de cair cada um em uma direção. É tudo uma maravilha, mas não é natural e trata-se de uma teoria científica insana. Todo homem, por maior que seja o seu conhecimento, deve ser limitado pelas condições que o cercam, e a ciência não estava suficientemente avançada 2 séculos atrás, a ponto de ajudar Newton, de modo que, por ausência de informações tão comum ao século XX, ele caiu no erro de atribuir os efeitos do peso e força a uma causa comum, o qual chamou de gravidade. Mas eu não tenho a menor dúvida de que se ele vivesse nos dias de hoje, ele teria chegado na seguinte conclusão mais razoável. As coisas caem na Terra porque têm peso, logo elas são matéria, enquanto que corpos celestes, que também são matéria, não caem porque são mantidos em seus cursos por forças magnéticas ou elétricas. Outra figura de grande proeminência no início do século XVIII foi Dr. Halley, sendo contemporâneo de Isaac Newton por 15 anos, e é dele praticamente todos os métodos de medida de distância que são usados pela astronomia nos dias de hoje. Até Halley, ninguém tinha considerado seriamente a possibilidade de medir a distância ao Sol, planetas ou estrelas, desde que Hipparcos falhou no século II a.C.
Mas, para o Dr. Halley, ocorreu que seria possível, pelo menos, encontrar a distância da Terra até o Sol ou do planeta mais próximo. Recordando o dogma consagrado pelo tempo que as estrelas são infinitamente distantes, inspiradas pela magnificência da concepção copernicana do universo, e influenciado, sem dúvida, pelas colossais sugestões de Homer, Halley tentou inventar alguns meios de triangulações em escala gigantesca, com uma linha de base de dimensões até então desconhecidas. Muitos anos atrás, Kepler elaborou uma teoria de cálculo de distância dos planetas, cujo princípio básico é o seguinte: se nós soubermos a distância de qualquer um dos planetas, nós poderemos usar essa medida como base para estimar todas as outras. Assim, Vênus parece ser 2 vezes mais longe do Sol do que Mercúrio, a Terra cerca de 3 vezes e Marte 4 vezes mais longe do Sol do que Mercúrio. De modo que, se a distância do menor planeta fosse de 50 milhões de milhas, logo Vênus estaria a 100 milhões de milhas, a Terra a 150 milhões e Marte a 200 milhões de milhas. Este parece ser o tipo mais simples de aritmética, porém toda a teoria do cálculo de distâncias vai por água abaixo, pois Kepler não tinha a menor ideia da distância linear da Terra a qualquer ponto no firmamento e baseou todos os seus cálculos no tempo e no movimento aparente dos planetas em azimuth, ou seja, à direita ou à esquerda do observador e à direita ou à esquerda do Sol. A necessidade me obriga a relatar estes fatos, contudo tenho esperanças sinceras que o leitor não suponha que eu subestimei a inteligência de tais homens como Newton e Kepler, pois é provável que eu aprecie e honre-os mais do que a maioria que cegamente os idolatram sem o menor entendimento. Quanto a isso, só lamento que eles estavam prontos para aceitar a astronomia copernicana como se fosse um axioma, mas não colocando-a à prova. Como consequência, o establishment científico se devotou para a glorificação de um erro. O trabalho de Kepler era da mais alta ordem, o qual apenas um homem em 1 milhão poderia fazer, mas, no entanto, seus cálculos das distâncias relativas dos planetas dependem inteiramente da questão de saber se eles giram em volta do Sol ou não, e isso é o que vamos descobrir mais adiante. Entretanto, Dr. Halley tinha essas teorias em mente quando ele propôs medir a distância até Marte no momento em que o planeta atingisse o ponto mais próximo à Terra, em oposição ao Sol, e então multiplicar essa distância por 3, calculando dessa maneira a distância da Terra ao Sol. Assim ele fez, inventando o que hoje conhecemos como método de medição diurno por paralaxe, que ele descreveu detalhadamente em uma palestra para astrônomos contemporâneos, onde apresentou e salientou que provavelmente não estaria vivo quando Marte estivesse na posição requerida para fazer a medição, mas outros poderiam fazer pondo o método em prática. Ele começou dizendo que, abre aspas, se fosse possível colocar 2 observadores em pontos diametralmente opostos sobre a superfície da Terra, conforme A e B no diagrama 5, com ambos observadores olhando para seus respectivos horizontes, eles veriam Marte ao mesmo tempo, estando o planeta entre eles, a leste para um observador e mais a oeste para o outro. Nestas circunstâncias, o diâmetro da Terra poderia ser usado como a linha base. Os observadores em A e B poderiam fazer observações simultâneas e os 2 ângulos obtidos com referência na linha base dariam a distância do planeta. Mas isso foi no reinado de Jorge II, muito antes da invenção dos navios a vapor e do telégrafo a cabo ou sem fio, e Dr. Halley sabia que era praticamente impossível o observador em B fazer observações no meio do Oceano Pacífico. Então ele propôs algo para superar a dificuldade por meio do seguinte expediente. Ele sugeriu que ambas as observações poderiam ser realizadas por um único observador a partir do mesmo ponto. Assim, abre aspas, deixemos um observador em A fazendo a primeira observação à noite. Quando Marte estiver ao seu leste, deixe então ele esperar 12 horas, tempo durante o qual a rotação da Terra o levará até B. Ele pode então fazer a sua segunda observação, e os 2 ângulos assim obtidos, tendo como referência a linha base, dará a distância do planeta. Esta proposição é tão plausível que aparentemente enganou todos os astrônomos daquela época para isso, e poderia enganar o próprio leitor, e tenho boas razões para dizer isso aqui. Sim, está tudo errado. Dr. Halley tem um mundo de fatos contra ele. Ele errou em suas premissas, pois se o planeta fosse visível para um dos observadores, ele deveria estar acima do seu horizonte e, portanto, não poderia ser visto ao mesmo tempo pelo outro observador, uma vez que ele não poderia estar acima do horizonte do outro também.
Veja no diagrama 5. Mais uma vez, as premissas de Halley estavam em conflito com a matemática de Euclides, porque ele supunha Marte estando no ponto médio entre A e B, ou seja, entre seus dois horizontes, que são linhas paralelas separadas pelo diâmetro da Terra. E, portanto, é óbvio que se o planeta, que é muito menor do que a Terra, estivesse realmente naquela posição, ele jamais poderia ser visto pelos dois observadores, pois estaria abaixo da linha do horizonte dos dois observadores. A alternativa que Dr. Halley propôs é tão falaciosa quanto suas premissas, pois ele ignorou o fato de que, de acordo com a astronomia copernicana, durante as 12 horas que a Terra girava sobre o seu eixo, também viajava uma distância imensa em sua órbita ao redor do Sol. O resultado é 1. Aquele observador que parte de A nunca pode chegar em B, mas deve chegar em 12 horas em algum lugar a 750 mil milhas, além do ponto de partida A, conforme mostra o diagrama 6. 2. O observador perde a sua linha base original, a qual era o diâmetro da Terra, AB, e não sabe mais qual o seu novo comprimento, AG, porque a distância do Sol e as dimensões da órbita nunca tinham sido medidas previamente. 3. O ângulo de visão a partir de G é completamente diferente do que se esperava para B. 4. O próprio Marte se move ao longo de sua órbita durante as 12 horas para uma nova posição, a qual é por demais incerta. 5. A triangulação, que era o objetivo do experimento, ficou totalmente perdida, e os movimentos combinados da Terra e Marte, mas as duas linhas divisadas formaram um quadrilátero, que possui ângulos de 360 graus, e por meio dos quais não se pode calcular distâncias de forma alguma. Para concluir, Dr. Halley estava enganado quando ele pensou que duas observações feitas a partir de um único ponto, com um intervalo de 12 horas entre elas, eram equivalentes a duas observações feitas simultaneamente em pontos diametralmente opostos, A e B. A tentativa real de medir a distância até Marte, pelo uso deste método, será tratada em ocasião própria, mas, para o presente momento, o que mais preciso dizer de tais expedientes engenhosos? Um exemplo curioso de teorização sem finalidade útil é a teoria da aberração da luz, que é considerada por alguns como os pilares da astronomia. Ela pretende mostrar que, se a velocidade da Terra fosse conhecida, a velocidade da luz poderia ser encontrada, valendo o mesmo para o contrário. Ou seja, se a velocidade da luz fosse conhecida, nós poderíamos descobrir a velocidade que a Terra está viajando ao redor do Sol. E se Bradley pretendia provar qualquer coisa por meio dessa teoria, que o movimento das estrelas prova que a Terra está em movimento, certamente esse era o início da questão. O fato de a teoria da aberração da luz não ter qualquer valor científico é muito bem mostrada pela seguinte citação de Halley, abre aspas, se o observador está parado em B, ver no diagrama 7, a estrela aparecerá para ele na direção BS. Se, entretanto, ele atravessa a linha BA ao mesmo tempo que a luz passa da estrela para o seu olho, a estrela aparecerá na direção AS. Isso é verdade, e não seria diferente se a própria estrela se movesse para a direita, enquanto o observador permanecesse em B. Mas por que ele disse, abre aspas, se ele se mover do ponto B para o A, ao mesmo tempo que a luz passa da estrela para o olho dele? Fecha aspas. É uma qualificação desnecessária, pois se o observador move-se para A, ele verá a estrela no mesmo ângulo, seja caminhando até lá a 5 km por hora, seja indo de avião a 1000 km por hora. Não há nada a se fazer com a velocidade da luz, e esta não tem relação com a direção da estrela, sendo que tudo não passou de um jogo retórico de Halley, usando palavras sem propósito. Capítulo 5. A distância da Lua. Vamos passar agora para algo mais importante, a medida da distância da Terra para a Lua, a primeira entre os corpos celestes a ser medida. Isso foi realizado por Lalande e Lacaille no ano de 1752, usando o método de triangulação direta. Lalande fez uma das observações em Berlim, enquanto Lacaille fez a outra ao mesmo tempo no Cabo da Boa Esperança. Uma linha reta unindo estes dois lugares dava uma linha base de quase 10.000 quilômetros. A Lua estava baixa no horizonte, a oeste. Os dois observadores mediram os ângulos com extremo cuidado e, em uma data posterior, se encontraram, compararam as anotações e fizeram os cálculos necessários. O resultado foi que a Lua estava a 380 mil quilômetros da Terra e possuía um diâmetro de 3.470 quilômetros.
sendo o tamanho estimado a partir da distância, e estes são os números aceitos até os dias de hoje. Tenho aqui que chamar a atenção do leitor para o fato que alguns livros, Velha e Nova Astronomia, por exemplo, ao descrever o princípio de como medir a distância da Lua, ilustra isso por um diagrama que difere do nosso diagrama 8. Embora o princípio de como ele é explicado nesses livros pareça ser plausível, na prática ele seria impossível. O diagrama que eles usaram não mostra a Lua baixa no horizonte, mas no zênite, no ponto mais alto do céu. Além disso, muitas vezes é dito que a distância à Lua tem sido medida várias vezes, mas o fato é que não tem nenhuma consequência se está ou não, pois o resultado das medidas de Lalande e Lacaille continua sendo aceito pela astronomia conforme a ilustração do diagrama 8. Adicionalmente, uma das maiores autoridades em astronomia viva nos contou que seu trabalho foi feito com tal precisão que, abre aspas, a distância da Lua está positivamente determinada de forma tão precisa como a medida de qualquer rua de Paris, fecha aspas. No entanto, vamos submetê-lo à prova. Há inúmeras razões para se crer que o experimento destes dois franceses foi feito de forma admirável, mas todo o trabalho realizado não tem valor algum, pois a triangulação que eles fizeram forneceu subsídios para adequar conceitos errados e estabelecer falsas teorias para a astronomia. Uma delas é a teoria da refração atmosférica, que nos faria crer que quando vemos o Sol ou a Lua bem baixo no horizonte, ao nascer ou ao pôr do Sol, não é realmente o próprio Sol que vemos, mas apenas uma miragem ou uma imagem que subiu o Sol no horizonte devido à refração atmosférica. O Sol real estaria naquele momento na extremidade de uma linha traçada pelo centro da esfera, 6.371 km abaixo do nosso horizonte, conforme a astronomia ensina em todas as escolas. De acordo com essa teoria, há quase sempre algum grau de refração, que varia com a altitude do objeto em observação, de modo que a teoria afirma que a Lua real está consideravelmente mais abaixo do que a Lua que Lalande e Lacaille, na verdade, viram, pois aquela era apenas uma imagem refratada. Eles, portanto, tinham que dar, assim, uma tolerância para a refração atmosférica. Eles tinham que encontrar, por teoria, onde a Lua real estaria. Assim, eles tiveram que modificar os ângulos obtidos na triangulação, dando uma tolerância para o que se conhece como paralaxe equatorial. Eu vou explicar isso. Paralaxe equatorial é definida como, abre aspas, a aparente mudança na direção de um corpo quando visto da superfície da Terra, em comparação com a direção que ele deveria parecer estar, caso fosse visto a partir do centro da Terra. É difícil não rir de teoria como estas, mas posso assegurar ao leitor que os astrônomos a tomam muito seriamente. Se interpretamos isso corretamente, é provável que Lalande e Lacaille imaginaram eles próprios localizados no centro da Terra. Eles perceberão que a Lua está em mais baixa altitude do que aparenta para eles quando eles viam-na do lado de fora da Terra. E a astronomia moderna copernicana dá respaldo para este tipo de imaginação. Agora, observe o resultado. Foi mostrado que a paralaxe equatorial está apenas preocupada com a altitude. É uma questão de mais alto ou mais baixo, que tem a ver com observações tiradas do topo da Terra e comparada com outras tomadas teoricamente do centro. Realmente é uma triangulação imaginária, onde a linha EP, no diagrama 9, torna-se uma linha base. A linha EP é vertical, logo ela segue aquela triangulação teorética pela qual a paralaxe equatorial é encontrada, estando em um plano vertical. Nos lembremos, entretanto, que a Lua estava muito longe, a oeste, quando foi vista por Lalande e Lacaille, enquanto que sua linha base era uma linha reta de norte a sul que ligava Berlim à cidade do Cabo. Estes fatos provam que a triangulação deles foi horizontal ou muito próximo ao plano horizontal, indicado pela linha BC no diagrama 9. Agora, as três linhas de cada triângulo são necessariamente no mesmo plano, e assim segue-se que todos os cálculos e tolerâncias devam também estar neste plano. Mas enquanto pensamos que a triangulação de Lalande e Lacaille para a Lua foi feita no plano horizontal BC, a tolerância que eles fizeram para a refração atmosférica e paralaxe equatorial foi feita no plano vertical EP. Por conta desse erro praticamente inconcebível, ângulos reais e imaginários entraram em conflito em dois diferentes planos. Portanto, a triangulação foi completamente perdida. E, como consequência, a distância da Terra à Lua não é mais hoje conhecida do que era na época do dilúvio.